Bom, a experiência aqui que eu vou relatar, né, é um processo construído em parceria, vocês estão vendo aí, né, Mundo Kit, que é uma entidade ligada ao governo basco, quer dizer, é uma ONG ligada ao governo basco e ligado ao sistema Mondragón, né, do País Basco. E também a entidade, o Instituto Consciência, que é coordenado por um companheiro, Pert Simula, é um psicanalista que foi gestor de recursos humanos da Valmet no Brasil, né? E aí, depois que ele descobriu que toda a ação dele era para extrair cada vez mais a mais-valia dos trabalhadores, né? Quando ele percebeu isso, ele acabou saindo da empresa e, à época, ele teve contato com o MST e a gente tem uma parceria com ele até hoje. A centralidade da ação dele é o tema da cooperação, consciência e cooperação, né? Então, o que vai ser apresentado aqui é essa parceria, né, que a gente construiu ao longo da ação do Sistema Mondragón via Mundo Kit, aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas também com as cooperativas do Brasil aí, né? E é uma parceria que dura mais de 10 anos. Nós chamamos de modelo de gestão. Eu não gosto muito dessa expressão de modelo, mas eu acho que vocês vão entender ao longo da conversa aqui, porque a gente mantém esse nome. Seguindo aqui, então, para nós é muito importante levar em consideração e tentar levar a radicalidade, né, o conceito de cooperativa, né? Isso é um conceito universal, não é um conceito produzido pelo movimento. A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer as aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida. Este é o conceito universal. É lógico que na caminhada aí do movimento cooperativo, a gente vai perceber que muitas cooperativas acabam mantendo apenas o nome, né, porque elas acabam se constituindo como empresas literalmente capitalistas, né? E para nós é muito importante esses princípios, né? A gente sempre associa a ideia da liberdade com responsabilidade, né? Quanto mais liberdade a gente tem, muito mais responsabilidade a gente tem. E quanto mais responsabilidade tem, mais liberdade a gente constrói também. Então, para nós, isso é muito importante, né? A solidariedade, então, como um princípio universal do MST, né? E a justiça, né? E a justiça, quando eu estou falando aqui de justiça, né, vocês entendam justiça na sua amplitude, né? No seu diálogo com as grandes questões nacionais. Eu estou dando esse recorte porque as cooperativas, as cooperativas do MST, elas são fruto do movimento social, né? Elas não nascem por si só, elas nascem inseridas num contexto da luta pela reforma agrária, na luta pela desterritorialização do latifúndio e a territorialização dos camponeses, da cooperação agrícola, né? E numa perspectiva de uma função social da terra, né? E quando a gente fala na perspectiva da função social da terra, para nós é muito importante esta última formulação que a gente veio fazendo ao longo da caminhada, que é a ideia da reforma agrária popular, ou seja, né, os nossos assentamentos e, portanto, as nossas cooperativas, empresas sociais, elas precisam responder ao conjunto da sociedade, e nós entendemos que a melhor forma de responder ao conjunto da sociedade é colocar esses territórios a serviço da vida, ou seja, da produção de alimentos, da agroecologia, da cooperação agrícola. E esta formulação, ela evoluiu por uma outra formulação, que é uma formulação que eu considero uma nova síntese, né, desse processo todo, que é a ideia
plantar árvores, produzir alimentos saudáveis. O planeta tem 3 trilhões de árvores, né? Para a gente poder recompor e evitar o colapso do aquecimento global, a gente precisa plantar 1 trilhão e 200 bilhões de árvores, ou seja, 150 árvores para cada indivíduo que habita esse planeta. E quando a gente associa essa dimensão do plantar árvore com produzir alimentos saudáveis, é uma nova síntese, né, do que a gente considera reforma agrária popular. E, portanto, isso a gente só faz, né, com liberdade, com responsabilidade, com consciência, então, com solidariedade e com justiça. E as cooperativas, elas cumprem um papel fundamental neste processo. Do ponto de vista da prática cotidiana, a cooperativa é a melhor ferramenta que nós dispomos, né, para desenvolver isso que nós chamamos, que são as diretrizes da reforma agrária popular. Então, nós chamamos de modelo de gestão. O modelo de gestão é um esquema, eu vou apresentar para vocês, ou quadro de referência, baseado em experiência existente para a administração de uma entidade. E por que a gente está falando de uma entidade? Ela pode ser uma referência para qualquer coletivo humano que se desafia a construir objetivos ou metas transformadas em objetivos. E o modelo de gestão, então, nada mais é do que uma tentativa de buscar o raciocínio lógico, né, dos processos sociais nas quais a gente desenvolve as nossas cooperativas e a gestão das cooperativas de uma maneira mais direta. Então, o modelo de gestão, eu estou chamando aqui modelo de gestão do MST, procura dar uma resposta a essa contradição assinalada, né? O que a gente está dizendo? A efetiva responsabilidade social e necessidade de manter a rentabilidade, né? Essa é uma contradição para o movimento social, né? E é uma contradição de uma empresa que se insere no contexto de uma sociedade capitalista, né? É como manter a responsabilidade social ou a responsabilidade com os princípios, mas ser viabilizado do ponto de vista econômico, da rentabilidade econômica. Uma empresa, no caso aqui, uma cooperativa, ela precisa responder a essa necessidade dos seus associados, dos seus cooperantes, né? E essa necessidade passa, então, por essa responsabilidade da rentabilidade, da eficiência econômica, da eficácia econômica, né? Então, isso é importante. Então, isso é uma contradição que a gente traz para dentro do seio do movimento quando cria uma empresa. Num formato, então, as contradições assinaladas, num formato simplificado e adaptado às características específicas de cada empresa social, e principalmente das cooperativas vinculadas, então, ao MST. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar ampliar aqui um pouquinho a tela, né, aqui no ladinho, né? Este modelo, que eu coloco aqui entre aspas, né, ele passa por esse raciocínio lógico que é de pensar e do fazer. O ato de pensar, né, é sempre uma objetivação dos resultados. Então, a gente busca, no ato de pensar, discutir quais são os resultados pensados na forma de objetivos e de metas, né? Essas metas podem ser qualitativas, né? Ou essas metas podem ser quantitativas. Esses objetivos podem ser quantitativos e podem ser qualificativos exatamente porque a gente trata com processos sociais. Então, o ato de pensar tá baseado nos objetivos, né, que se expressam nos resultados que se expressam através dos objetivos das metas. Para alcançar esses objetivos e essas metas,
a gente constrói processos, né? E os processos, eles implicam, né, necessariamente levar em consideração o caráter de cada uma dessas empresas ou desses coletivos humanos. Quando eu estou com uma cooperativa que já está num processo industrial, né, de relação com o mercado, né, eu tenho um processo. Quando eu estou com uma cooperativa que presta serviço, né, de transporte, por exemplo, é lógico que os processos são menos complexos para atingir os resultados expressos em objetivos e metas. Para desenvolver, é preciso necessariamente pensar em recursos, né? E para manipular esses recursos, desenvolver esses processos com vistas a alcançar objetivos e metas, a gente precisa de pessoas. O ato de fazer é o contrário, né? Por isso desse raciocínio lógico. É bem verdade que na prática cotidiana a gente está sempre pensando e a gente está sempre fazendo, porque não tem como desvincular essas duas práticas sociais. E o ato de fazer, então, são pessoas que manipulam recursos, que desenvolvem processos em vistas a buscar resultados. Isso tudo, né, ele passa pela ideia do sentir, de se colocar, né, de perceber este movimento lógico. Seguindo aqui, então, as letrinhas estão bem pequenininhas, eu vou tentar ampliar aqui, vamos ver se... tem limites aqui, né? Vamos ver. A gente está vendo bem, Álvaro, pelo menos eu estou. Vocês estão? Vocês conseguem ver ali, quando fala dos resultados, dos recursos, mas eu acho que tem uma lâmina mais para frente, eu acho que fica mais claro isso. Vamos para frente. Bom, então, o propósito fundamental das empresas sociais, aí numa perspectiva do movimento, né, consiste não apenas em obter resultados interessantes em termos econômicos, e assim satisfazer os seus clientes, ou as pessoas e a própria empresa, ou os trabalhadores, mas também dar centralidade em suas ações acerca dos princípios humanistas emancipatórios como tais. Então, volta naquela ideia da liberdade igual à responsabilidade, da solidariedade e da igualdade. Eu estou dizendo o seguinte, olha, que um administrador da Monsanto, uma empresa que domina o mercado da transgenia, um administrador, um gestor da Monsanto nunca vai poder ser um gestor de uma cooperativa ligada ao MST e vice-versa da mesma forma, porque a gente não pactua dos mesmos princípios, a gente não pactua dos mesmos valores, né? Isso é importante, né? Porque isso é um recorte político, né? É um recorte político, de posicionamento, né? A serviço do que a gente coloca a gestão das nossas cooperativas, né? Muito bem. Continua pequenininho ali. Vamos lá. Bom, então, o que é importante, assim, né? Questões-chave do modelo de gestão, né? As pessoas incorporam na sua prática cotidiana valores, né? É claro que no processo de construção da metodologia, a gente discute quais são os valores da cooperativa, né? Para que isso se transforme numa base teórica, né, da cooperativa. Isso é importante, né? Algumas ferramentas que a gente adota nesse processo é o diagnóstico, e aí não vai dar tempo para a gente tratar cada uma dessas ferramentas aqui com vocês, mas só em forma de enunciado, né? O processo de acompanhamento e de formação. O diagnóstico é sempre objeto da ação, né? A gente constrói
a problematização, tu tem a problemática, o problema, né? E o diagnóstico aponta efetivamente qual que é o problema da cooperativa, porque este é o objeto da ação, da nossa ação, né? Este é o objeto do processo de gestão, né? Isso é importante. Então, o diagnóstico ele só tem sentido se ele efetivamente construir o problema, né? E o problema pode estar vinculado com a questão no caso de cooperativas, pode estar vinculado com a questão do mercado, pode estar vinculado com as questões dos processos, pode estar vinculado com as questões relacionadas aos recursos, mas assim como ele pode estar vinculado à questão da organização das pessoas, né? Isso é importante. E aonde a gente pode aplicar, então é isso, né? Na cooperativa, na associação, na escola e em projetos ou planos ou programas, né? A gente também pode aplicar a metodologia, né? Bom, vamos tentar traduzir isso que eu estou dizendo para vocês em um exercício prático. E eu estou trazendo 2 exercícios práticos que nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul desenvolvendo. Não é simplesmente uma preparação, uma discussão teórica para apresentar aqui para vocês, não. Nós temos 2 planos, 2 projetos, 2 programas que a gente desenvolve e a gente tenta adotar nestes programas, né, o mesmo raciocínio lógico deste pensamento da gestão. Um deles é o Plano Plantar Árvore e Produzir Alimentação Saudável, que a nível nacional são 100 milhões de árvores. E como é que a gente traduz isto na prática, né, do dia a dia, do funcionamento, digamos assim, das pessoas envolvidas aqui no estado do Rio Grande do Sul com o plano? É isso. Você tem resultados, processos, recursos e pessoas. E que a gente fez uma adaptação, e essa adaptação eu queria apresentar aqui para vocês. Então, os resultados, quando a gente está pensando no Plano Nacional Plantar Árvore e Produzir Alimentos Saudáveis, né, os resultados eles são pensados, né, para a base social do MST e da sociedade. Álvaro, você conseguiria aumentar, só para a gente ler? Vamos ver. E a gente conseguiria ler. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Para não... Só para a gente ter uma ideia, aí já fica melhor. Isso. Aí depois a gente pode... Aí, melhorou? Aumenta só mais um pouquinho, será que consegue? Aí, já aí? Melhora. Deixa eu só recentralizar aqui. Aí. Isso, legal. Melhorou? Sim, só subir mais um pouquinho. Aí, ótimo. Então, quando a gente está pensando o resultado, nós estamos pensando o resultado do ponto de vista da base social do movimento, então são os assentados, são os acampados, são as escolas, mas também é a sociedade, né? Qual é o resultado que a gente quer com o plano? A gente está pensando nas pessoas e nós estamos pensando no MST do Rio Grande do Sul. Aqui a particularidade do MST do Rio Grande do Sul. E aí, no caso das famílias assentadas, os resultados, que aqui são qualitativos, mas nós temos um outro que está tudo quantificado, isso que eu estou dizendo aqui para vocês, tá, gente? Mas eu não tenho como apresentar agora, né? Então, para as famílias, é mobilização para o cultivo e garantia dos manejos e o envolvimento nas áreas. E aí, claro, né, cada regional, cada assentamento, cada regional do estado, a gente definiu metas, né, para que a gente possa alcançar esse objetivo, que é a mobilização para o cultivo. Os acampamentos da mesma forma. As escolas, né, têm uma perspectiva de produção de mudas, então nós estamos num processo agora de definição, quais são as escolas, qual é o formato de viveiro para a produção de mudas e assim sucessivamente. E para a sociedade, né, qual é a ação que a gente vai fazer, que aí são os processos, de conscientização sobre a problemática ambiental e a mobilização para ajudar a implantar
estas nossas metas e alcançar os nossos objetivos. Então, a gente pensa os resultados dessa perspectiva, a base social, as pessoas e para o MST, né, do ponto de vista mais geral. No caso do MST, nós queremos fazer a disputa de projeto para a agricultura, discutindo a função social, justificar a necessidade da reforma agrária popular como alternativa para enfrentar as mazelas da sociedade brasileira e do problema ambiental. Então, isso tudo depois, né, para cada um dessas etapas, né, tem uma elaboração maior, inclusive, em alguns casos, com definição de metas específicas. Bom, os processos, nós estamos falando de processos para plantar árvore. Então, como atender a demanda de mudas? Nós precisamos de 7 milhões de mudas aqui no Rio Grande do Sul. Então, aí tem ações nos processos que são internos, são externos, tem a mobilização social, que é interna e é externa, a identificação de áreas de cultivo, que é interno e é externo, e o processo de acompanhamento e monitoramento desses cultivos. Isso são os processos. Eu também aqui não vou conseguir entrar no detalhe. Os recursos, para nós, independente do formato da empresa, do modelo de empresa, dos objetivos da empresa, a gente trata sempre, né, com 4 grandes questões relacionadas aos recursos, né? Os organizativos. Para nós, a organização, ele é um recurso disponível para alavancar os processos. E aí tu tem recursos não físicos, a mística, né? Nós estamos aqui desenvolvendo uma peça teatral. O setor de cultura está buscando desenvolver uma peça teatral para poder estimular, né, o plantio de árvore, vídeos, material didáticos, programas de rádio e assim por diante. E os físicos? Implantação de viveiros. Hoje nós já temos quantificado quantos viveiros nós vamos instalar no Rio Grande do Sul e quantos já estão instalados. Hoje acabamos de inaugurar um que vai ter capacidade de produção de 80 mil mudas quando ele tiver com 100% da capacidade produtiva. E os financeiros para conduzir esse processo todo. Os recursos financeiros sempre são internos e são externos, né? E as pessoas, né? As pessoas é um elemento muito importante, né, deste processo. Então, as pessoas sempre considerando a dimensão interna e externa, né, sempre considerando a ideia coletiva, as pessoas envolvidas devem estar comprometidas com o objetivo estratégico do programa. Portanto, preciso desenvolver uma ideia coletiva. As pessoas precisam também ter um compromisso com o trabalho, compromisso com das pessoas que trabalham, grau de envolvimento, motivação, a questão da referência, do bom exemplo e assim por diante, né? Os camponeses, eles são muito pragmáticos nessas coisas, né? Eles sempre dizem assim, faça o que eu digo, não faça... Não, faça o que eu faço, não faça o que eu digo, né? Uma coisa assim, né? Eles sempre fazem referência a isso, né? Ou eles também citam, né? Igual a São Tomé, né? Ver para crer, né? E a capacitação, a educação e a formação é um elemento central deste processo com as pessoas. Então, o plano nacional, plantar árvore, produzir alimentação saudável no estado do Rio Grande do Sul, a gente procura conduzi-lo, né, nesta perspectiva. Mas também, né, nós estamos, aqui no estado do Rio Grande do Sul, desenvolvemos um outro projeto, né, que a gente chama de rede de comercialização do MST do Rio Grande do Sul, né, e a rede de comercialização também, o coletivo da rede de comercialização, ele está pautado por este processo de gestão, né? Pelo mesmo raciocínio lógico, ou seja, a gente estabelece resultados, objetivos e metas, a gente constrói processos, a gente manipula recursos e a gente tem pessoas responsáveis por conduzir esses processos todos, por manipular esses recursos, por conduzir esses processos para atingir determinados objetivos e metas. Pois bem, para finalizar aqui a minha fala, é importante dizer que no caso do Rio Grande do Sul,
A gente... Não é só o caso do Rio Grande do Sul, viu, gente? Essa é uma problemática nacional do MST. Este tema do acompanhamento às cooperativas, né, eles sempre tiveram na nossa pauta. Mas, durante um bom tempo, havia uma percepção de que os processos de acompanhamento às cooperativas, eles eram processos externos, ou seja, por diferentes momentos da nossa história, nós constituímos coletivos de pessoas que manipulam melhor as ferramentas de gestão, e essas pessoas, elas visitam essas cooperativas, vão até essas cooperativas e, a partir de uma agenda construída com essas cooperativas, discutem o processo de gestão como se fossem assessores externos, porque na prática cotidiana essas pessoas não estão envolvidas com as cooperativas. No Rio Grande do Sul, e nós estamos mudando essa percepção, não só no Rio Grande do Sul, mas também a nível nacional, que os processos de acompanhamento às cooperativas e a implantação do modelo de gestão, elas partem necessariamente por uma animação externa, uma coordenação externa, mas elas se fundamentam na definição de um companheiro, de uma cooperativa, de cada uma das cooperativas, né, que vão, na prática cotidiana, estar vinculadas a um coletivo estadual, a um coletivo nos estados, para que, a partir deste coletivo, se discuta a questão da gestão, tendo como referência este modelo que a gente construiu ao longo dessa caminhada e que nós achamos que melhor responde às necessidades e aos objetivos do MST. Então, é lógico que esse é um processo que iniciou a nível nacional, sobretudo no final de 2019, né? Foi ali que a gente começou a formatar um programa que estivesse fundado na participação de companheiros e companheiras de cada uma das cooperativas, que na sua prática cotidiana se envolve com outros companheiros e companheiras de outras cooperativas, motivados por uma coordenação externa, com apoio do Mundo Kit, isso é importante, com apoio do Sistema Mondragão, e a partir desse espaço de concertação social destas pessoas, o tema da gestão e do modelo de gestão passa a ser um instrumento de trabalho permanente deste coletivo, né? Então, nós iniciamos esse processo em 2019, né? Nós, aqui no Rio Grande do Sul, em especial, eram 9 cooperativas acompanhadas, com companheiros e companheiras de cada uma dessas cooperativas, com as suas particularidades, cooperativas que já estão num processo de industrialização, cooperativas que estão ainda na prestação de serviço de transporte, cooperativas que desenvolvem alguma experiência, que desenvolveram alguma experiência do Programa de Aquisição de Alimento, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e assim por diante. Então, tem uma pluralidade importante dessas cooperativas. Mas nós temos cooperativas que já estão num processo industrial bem mais avançado e cooperativas que estão mais, digamos assim, mais atrasadas nesta ideia do controle das cadeias produtivas da produção de alimentos. Então, esses companheiros e essas companheiras, né, eles têm uma dinâmica, a gente vinha numa dinâmica de reunir uma vez a cada 40 dias, 45 dias, essas reuniões a gente fazia nas cooperativas, né, então, portanto, na forma de roteiro, e durante um dia inteiro a gente discutia, né, como está o processo de implantação das ferramentas que compõem o modelo de gestão.
né? E esse exercício a gente acabava fazendo durante praticamente o dia todo, né? Com a crise sanitária, né, a gente passou a fazer reuniões virtuais para manter, digamos assim, o grupo coeso, o grupo junto, né, o grupo animado, né? Mas é lógico que não é a mesma coisa, né? Não a gente não consegue, né, numa reunião de 2 horas, né, fazer grandes debates, né, e grandes reflexões sobre a prática cotidiana das nossas cooperativas na implantação do modelo de gestão, né? E agora nós estamos naquela fase de voltar, estamos com um encontro marcado em dezembro, um encontro de 2 dias, presencial, em uma das nossas cooperativas, para a gente retomar este processo. Durante esse encontro, a gente quer fazer uma avaliação de como foi a caminhada, né? E, a partir daí, traçar os próximos passos para o próximo período. O que é importante, gente? O que é importante destacar nesse processo de construção e de implantação do que nós estamos chamando aqui de modelo de gestão? Que as pessoas envolvidas, seja diretamente neste coletivo, ou as pessoas envolvidas diretamente na gestão da cooperativa, e quando eu estou falando na gestão da cooperativa, eu estou falando de 4 dimensões: conselho fiscal, conselho de administração, conselho de direção. Conselho de direção é sempre menor do que o conselho de administração. E a participação dos associados, das associadas, nos núcleos de base da cooperativa. Todas as nossas cooperativas têm como princípio, né, que a sua base social está organizada em núcleos. É lógico que esse é um processo em construção, por uma questão muito simples, né? Assim, pelo menos na minha percepção, né? O ato de participar é um ato de aprendizagem coletiva. A gente não está muito acostumado a participar, porque para a gente participar, a gente precisa se apropriar, né? E então o ato de participar é sempre um ato consciente, um ato de despertar da consciência, né? E isto é um processo de construção que a gente faz na prática cotidiana, né? Então, é um processo social, né? E tu pode, dependendo do jeito de conduzir a cooperativa, a gente pode estimular a participação, mas também a gente pode estimular, digamos assim, né, o personalismo, né, muito característico, né, dos processos sociais e das empresas capitalistas de uma maneira geral. Então, gente, assim, para poder abrir para o debate, ouvir questões, né, e contribuição desse grupo, é muito importante para nós isso, né, eu queria concluir dizendo o seguinte, ó: eu não tenho nenhuma dúvida, e essa não é uma percepção minha, essa é uma percepção de todos os companheiros e companheiras que estão envolvidos neste processo, né, e também, né, das direções das cooperativas, e eu estou dizendo isso porque nós já fizemos um processo de avaliação do modelo de gestão em todas as nossas cooperativas, e eu não tenho nenhuma dúvida que este coletivo, né, mantido o método de construção e este desafio na prática cotidiana, na prática do dia a dia, de aplicar as ferramentas e o modelo de gestão nas cooperativas, eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a algum tempo, né, nós vamos ter companheiros e companheiras altamente capacitadas, né, e em condições de contribuir com esses processos sociais em outras cooperativas, em outras associações ou em outros coletivos que se desafiam na sua prática cotidiana buscar objetivos e resultados a partir dos princípios
que a gente considera os princípios importantes, né, para o cooperativismo e para esses coletivos envolvidos com as dinâmicas sociais e com as lutas sociais. Então, só para finalizar assim, né, para cada um desses, do que eu falei, desses processos de diagnóstico, né, de identificação do problema, para cada um dos processos estabelecidos, e para cada instrumento de gestão importante para a cooperativa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, né, a gente tem ferramentas que te propiciam desenvolver isso, né? A gente tem ferramentas que propiciam, né? E aí é muito importante isso que eu queria destacar, né? São as pessoas. A ideia coletiva, o compromisso com o trabalho, a capacitação, né, para desenvolver a consciência, que a gente só faz a partir da valorização dessas pessoas envolvidas nos processos. Bom, então, de forma um pouco rápida e telegráfica, né, era isso assim que a gente tinha para apresentar para vocês, e agora, então, a gente poderia abrir aí para a gente conversar sobre isso.